Olá, este é o podcast Cáritas, o amor que transforma. É um espaço de diálogo promovido pela Cáritas Portuguesa em parceria com a Agência Eclésia. O meu nome é Márcia Carvalho e comigo está Lígia Silveira. Em vésperas, já mesmo a sentir a animação e a agitação da Jornada Mundial da Juventude, vamos hoje também falar sobre os jovens, o seu papel na área social e na Igreja no seu todo. Connosco está hoje Dom José Traquina, que é o Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, Mobilidade Humana, a entidade também que tutela a Cáritas em Portugal. Está também connosco o João Barreiros, da Cáritas Diocesana de Leiria, num projeto muito específico relacionado com a juventude, a Cáritas Jovem. Aos dois, eu começava por perguntar, se calhar João, estamos a falar de jovens, vamos começar pelo João. Qual foi o teu momento, qual foi a tua ocasião de adesão à Igreja? Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui, é com muito orgulho que estou aqui. É uma pergunta complicada, é essa. Eu diria que não há um momento, há um percurso que se vai fazendo. A minha família é católica, pronto, eu desde pequenino que ia à missa, depois inscrevi-me no agrupamento de escuteiros, portanto a partir daí, já mesmo sem eu saber, já tinha uma ligação à Igreja, e depois no final da minha caminhada enquanto escuteiro, quando nós somos caminheiros, que é a última etapa do escutismo, somos chamados a assumir-nos como homens preparados para intervir na sociedade, para sermos jovens ativos. E há uma fase muito particular no final desse percurso que se chama o desafio, em que os jovens escuteiros são convidados a fazer alguma coisa fora do escutismo. E nesse desafio, o que eu fiz foi juntar-me à Cáritas Jovem de Leiria, num projeto que é o Explica-me. Portanto, e depois desde aí, toda esta missão e todo este trabalho que eu tenho feito de voluntariado na Cáritas de Leiria, mais especificamente no grupo da Cáritas Jovem de Leiria, se tem desenvolvido. Por isso eu acho que foi todo um percurso. Não houve um momento em que eu disse, olha, agora vou entrar, né? Entre aspas. Não, foi um percurso, foi uma consciência que eu fui ganhando e que me levou até aqui. E de alguma forma sempre foste sentindo que o crescimento na fé ia estando de mão dada também com a intervenção social que te era pedida? Sim, sem dúvida, porque lá está, mais do que ir à missa, todas as ações praticantes que podemos fazer, chega a uma altura em que me começa a perceber, ok, não pode ser só isto, não é só isto. Tem que haver de facto uma consequência para tudo aquilo que dizemos e que advogamos enquanto cristãos, enquanto católicos. Tem que haver uma consequência disto. E o escutismo ajudou-me muito a perceber isso, o trabalho com os jovens e em parceria com os meus amigos escuteiros. E depois, ao entrar na Cáritas também, ajudou-me a perceber que há outras realidades e que sem dúvida esse caminho levou até aí. Sim. Dom José Traquina, não sei se foi pelos escuteiros ou com outro movimento, como é que podemos recordar também a sua adesão à Igreja? Bem, diria que a adesão à Igreja vem de criança. Fiz um percurso, digamos, com alguma normalidade em termos de catequese, de inserção nos grupos de catequese na minha paróquia de Évora de Alcobaça, mas depois, naquela altura, anos 60, nós íamos trabalhar muito cedo, nas famílias mais pobres. E, portanto, trabalhávamos e aos 14 anos estudar à noite. E nesse contexto, assim, já numa fase juvenil, com 18 anos, aparece um padre do seminário e que convoca jovens para refletir sobre a identidade cristã. De início não era explicitamente vocacional no sentido, mas reflexão sobre a vida cristã e a sociedade em que nós vivíamos. Isso foi um despertar da minha parte, um despertar para a leitura da sociedade à luz daquilo que eu, de certo modo, já conhecia um pouco, que era o Evangelho, não é? Todo o percurso de catequese, que já sabia, mas agora refletir a sociedade à luz dessa mensagem, isso é que foi novo. E de facto foi estrondoso o efeito que teve em mim depois daí para a frente.
E, portanto, foi de tal modo que, mais tarde, vinha colocar-me em termos de reflexão sobre o facto, qual devia ser a minha missão na vida, não é? E acabei por ir aprofundar sobre isso e entrei no seminário e estou onde estou. Hoje nós refletimos e pensamos muito como trazer os jovens para a Igreja, como envolvê-los. Estamos já aqui neste furor da Jornada Mundial da Juventude, questiona-se a questão de ser a festa pela festa, ser o que é que vem depois, o que é isto. A vossa diferença de geração e de forma de estar, como é que cada um, e começar livremente, como é que veem o que é, onde é que está este atrativo hoje? Bem, eu posso avançar dizendo que o grande apelo à consciência é passar da análise, da capacidade de ver, e de ver a partir do Evangelho, portanto, com o seu olhar, com os olhos de Jesus, a realidade humana que nós temos, e a perguntar qual é que é a minha missão no meio disto tudo. Quando eu passo para aí, mas a minha vida, eu sou chamado a ter uma missão da vida. Seja qual for aquilo que eu escolher, seja qual for a opção, ela deve ser assumida como uma missão. A minha vida não é para uma banalidade qualquer. E, portanto, há de ter a ver com as outras pessoas, que nós realizamos uns com os outros. E esta consciência juvenil deixa-nos inquietos, de certa maneira. Não, temos que cuidar alguma coisa que tem a ver com as outras pessoas, porque é assim que nos realizamos, não é? E, portanto, vamos, depois, ao longo da caminhada, ir aperfeiçoando, de uma maneira ou de outra, este empenho. Mas é muito bom, entendo eu, que a fé cristã se traduza em vocação e em missão, exatamente assim. João, percebemos a juventude também como aquele tempo em que, com uma radicalidade, os jovens agarram algo que lhes seja forte, que os seduza, que lhes mexa, deixa-me colocar esta expressão, que lhes mexa com as entranhas. Estas questões que o Dom José colocava da vocação, da missão, do compromisso, acrescentaria eu, como é que um jovem reconhece e conjuga estas palavras? Não é fácil para começar. Em primeiro lugar, porque algumas dessas palavras assustam. Quando os jovens ouvem a palavra vocação, pensam, eu não vou para padre. É a primeira reação que os jovens têm. Mas a vocação não tem que ser a vocação sacerdotal. A vocação é, de facto, encontrarmos aquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida, como estava a dizer. Não estamos cá por acaso, estamos cá com um sentido. E qual é esse sentido? E os jovens, eu acho que hoje têm muito medo de procurar esse sentido, de fazer essa reflexão interior, de perceberem, eu estou aqui, porquê? Para fazer o quê? Com o meu tempo, com as minhas capacidades. Eu acho que hoje, uma das grandes dificuldades que os jovens têm é, de facto, na interação com aquilo que está à sua volta. Vivem muito mais voltados para si, para o telemóvel, para as redes, que têm vantagens, certamente, e que são muito úteis, mas está-se a perder um sentido de comunidade, digamos, de interligação entre os jovens. Os jovens saem da escola ao telemóvel, dizem adeus e continuam ao telemóvel. Portanto, quando se perde este sentido de ligação e de comunidade, fica depois muito mais difícil conseguir agir, porque ou são poucos, ou porque se não for em equipa, se não for num grupo, muito dificilmente se consegue que haja este envolvimento jovem para a ação. Mas é interessante também perceber que os amigos nessa altura são muito importantes. Exatamente, sempre. Ou seja, é isso mesmo, se houver essa interação, se eu tenho um grupo de amigos, eu posso dizer hoje que o meu grupo mais forte, ou um dos meus grandes grupos de amigos, são pessoas que eu conheci na Cáritas, nas ações que fui fazendo. Ou seja, toda essa ligação não tem que ser pessoal, não pode ser uma ação impessoal. Não posso ir para um grupo, eu estou aqui, o resto das outras pessoas estão à minha volta e cada um faz a sua coisa. Não, tem que haver uma interligação pessoal. E quem diz isto nos grupos, diz nas famílias, diz nas escolas, na catequese, no grupo de escuteiros. Portanto, todo este sentido de comunidade eu acho que tem que ser cada vez mais reforçado, porque vai-se perdendo por todas as circunstâncias que a nossa sociedade vai atravessando, pela mobilidade dos jovens, pela rapidez com que vivemos hoje o dia-a-dia, mas
se calhar está no momento da nossa sociedade começar a acalmar um bocadinho o ritmo e, de facto, criar comunidades para a ação dos jovens. João, tu fazes essa experiência, naturalmente, como explicaste no início, pelos escoteiros. Os escoteiros também traz esta dinâmica de lúdica, de contacto com a natureza e tudo mais, mas depois falas da dimensão de serviço também relacionada com a Cáritas. Esta experiência, tu falas de comunidade, de serviço, como é que ela se realiza num organismo como a Cáritas, por exemplo? Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber é conhecer a realidade. Ou seja, a Cáritas e tantos outros grupos e associações, felizmente, que existem em prol de alguma missão, têm que perceber quais são as necessidades reais que existem localmente. Às vezes há uma tendência para haver muitos projetos sobre muita coisa, mas que no fim resolvem pouco. Portanto, e no caso, por exemplo, da Cáritas e naquilo que tem sido a minha experiência na Cáritas de Leiria e na Cáritas Jovem, o que se tenta é mesmo fazer uma auscultação dos problemas e da realidade local e encontrar projetos e soluções que vão de encontro a esses problemas. Portanto, não estar a criar caridade, entre aspas, porque sim, mas porque há um fundo e há uma razão e há uma consequência que se espera dali. Não apenas aquilo que já se tem falado, que é do assistencialismo. Não, fazer projetos que consigam atuar no momento, quando é preciso, mas criar daí para a frente uma perspectiva de futuro e de resolução das coisas. E neste caso tu falas de um projeto que já mencionaste, que é o Explica-me. Explica-me, sim. Se quiseres apresentar-nos um bocadinho mais, que envolve o acompanhamento de crianças, sim, não é? Explica-me é um projeto da Cáritas Jovem de Leiria, 100% voluntário, que consiste em todos os sábados de manhã, jovens voluntários vão dar explicações a crianças e adolescentes que vêm de famílias identificadas pela Cáritas, pelos técnicos da Cáritas, que ou por terem más notas, ou por terem insuficiência escolar, ou às vezes por os pais não conseguirem prestar o apoio que os miúdos precisam na escola, que é muito exigente. Então ali, todos os sábados de manhã, temos um grupo de jovens voluntários que vai dar explicações e que faz o acompanhamento destas crianças. Mais uma vez, a tónica, e sempre que nós falamos com os monitores voluntários que vêm de novo, uma das coisas que nós dizemos logo no início é: atenção que isto não é um centro de explicações. O objetivo é que haja uma relação entre o explicador e o jovem e entre os explicadores. Portanto, porque vai de encontro ao que eu estava a dizer anteriormente, só mesmo criando relação entre as pessoas e espírito de comunidade é que depois se consegue avançar. E há essa relação também como tu falavas, com o técnico, portanto, há uma visão global daquela família nas suas diferentes Exatamente, áreas. sim. Que desafios é que traz para uma estrutura neste caso estamos a falar da Cáritas, poderia ser outra organização, que desafios traz para uma direção, para outros técnicos com uma formação diferente, para acolher também estes jovens voluntários? Eu acredito, tenho a perspectiva do lado de cá, não é? Mas tentando me colocar do lado de lá, não é fácil porque os voluntários não trabalham ao mesmo ritmo que as instituições, não é? É preciso também perceber quando é que se pode pedir mais ou quando é que se pode pedir menos aos voluntários. Se falarmos de voluntários que estão na universidade, para a época de exames já sabemos, não vale a pena estar a pedir. É o calendário de vida, claro. Não vai dar. Outras vezes é ao contrário, o voluntário está sexta-feira à noite a fazer qualquer coisa e precisava de falar com a técnica. Mas a técnica provavelmente sexta-feira às 9 da noite não vai atender o telemóvel. Portanto, tem que haver aqui uma gestão muito próxima, uma proximidade entre os jovens, voluntários e entre as equipas técnicas, neste caso da Cáritas ou de outros movimentos, para que essa comunicação seja o mais facilitada possível. Porque se isso acontecer, se houver essa comunicação, não há grandes entraves. Depois é deixar os jovens e os voluntários também trabalhar, fazer algumas asneiras, verem que se calhar o caminho não é por ali ou é por outro lado, mas acima de tudo a comunicação entre a parte técnica e a parte do voluntariado, se for boa, está tudo a correr bem, funciona bem.
Dom José de Aquina, vou-me socorrer aqui de uma citação que o João fez no último encontro de pastoral social, em que ele dizia: não tenham medo, e aqui lembrava palavras de São João Paulo II, e ele dizia: não tenham medo de chamar os jovens, mas se os chamarem, estejam disponíveis para as suas ideias e para os seus projetos. Entre este entusiasmo, este ímpeto que os jovens trazem de inovação, de sonho, de arriscar, até com algumas ideias que à partida podem parecer descabidas, mas que precisam de terreno para perceber a realidade, a possibilidade da sua concretização ou não. E a experiência também que as direções das Cáritas vão acumulando, que espaço há este para que as direções também se possam tornar mais jovens, para que as respostas de hoje possam ganhar rostos de hoje, com mãos e ideias mais frescas, digamos? Eu penso que é necessário um cuidar da identidade da própria Cáritas, como movimento, como organização, cuidar de uma identidade que tem a ver, podemos dizer, com uma espiritualidade da ação. Não podemos cair no assistencialismo, como o João já disse, nem mesmo numa ação que se esgota em si mesma, que desaparece. Há uma questão prévia. E eu acho graça ao lema da Cáritas. A Cáritas, o amor que transforma. Quer dizer, se nós não tivermos a experiência de um amor que já me transformou, eu não vou transformar coisa nenhuma. Há um bocadinho estes avanços e recuos que são muito típicos, o João já falava há pouco, da juventude, porque quando estão muito entusiasmados também querem fazer muita coisa, mas quando há uma porta que se lhes fecha também facilmente desistem, porque é mesmo assim. Eu sinto, isto é um bocadinho pessoal, que muitas vezes é esta dinâmica de ter de um lado quem nunca fecha a porta e ter do outro lado quem saiba nunca desistir. Este encontro é o grande desafio para a Igreja neste momento. Sim, e aqui vem um bocadinho ao encontro também da pergunta inicial que, de facto, aquilo que eu estou a dizer em relação ao jovem, eu direi em relação ao adulto. Porque pode acontecer que um adulto esteja envolvido a fazer muitas coisas, mas que espiritualmente pode estar fragilizado e também se esgota facilmente. E é na medida em que o adulto que está envolvido numa causa social e está envolvido com este bom espírito e com esta abundância de verdadeiro amor dentro de si, que ele abre o seu jogo à presença dos mais novos. Sem medo. Sem medo. Não vai roubar o lugar. Porque um jovem, quando aparece com boa vontade, vai ser em si mesmo um sinal. Ele é um sinal que Deus me está a oferecer e, portanto, é de acolher e dar lugar a esse desenvolvimento. O adulto bem formado, que tem esse mesmo espírito, abre o jogo. Portanto, não fica bem na Igreja que os adultos tenham medo que os jovens ocupem o seu lugar. Não há medo, para quê? O medo é diabólico, não serve para a nossa função, para a nossa missão. O medo não é uma coisa que Deus queira na nossa vida. Portanto, João, é difícil este acertar de agulhas de vontade? Eu acho que também é normal. Há muita tendência que é haver um certo... Há muita tendência aos adultos, eu também sou adulto já, mas as pessoas mais velhas pensarem, eu já passei por ali, aquilo não vai funcionar. E depois, quando essa mensagem é passada aos jovens, existe uma desistência, porque então, o jovem vai ali motivar, né, e dizem, isso não vai funcionar. O caminho não pode ser esse. O caminho que se calhar tem que deixar experimentar e se calhar ele vai ver por ele próprio que não vai funcionar. Ou se calhar até agora vai funcionar porque os tempos são diferentes. Mas acima de tudo, é óbvio que às vezes é preciso dizer que não e é preciso balizar as coisas, porque os jovens também às vezes pensam um bocadinho demasiado na estratosfera. Mas é preciso dar flexibilidade para a falha, porque a falha é que leva à aprendizagem. E eu tenho notado isso muito na Cáritas também. É preciso deixar fazer, ver o que é que corre bem, o que é que corre mal, porque só assim é que se vai avançando. E se houver essa abertura,
É possível. E isso vai já acontecendo também com outras Cáritas diocesanas, aquilo que já não se pode dizer que a Cáritas Jovem de Leiria ensaia, mas aquilo que vai percorrendo vai sendo de alguma forma também puxado, perguntado noutras Cáritas diocesanas também. Sim, eu acho que há essa, pelo menos tem havido, e nós temos já tido esses contactos, tem havido essa preocupação de já várias Cáritas diocesanas falarem connosco, como é que vocês como é que vocês fizeram, como é que se organizam. Sou sincero, depois não sei se tem havido consequência ou não, mas há esse interesse. E porque é transversal também na Cáritas, percebemos do envelhecimento das pessoas, da dificuldade de renovação, e é importante pensar nisso para o futuro, sem dúvida. Eu espero que esta experiência, de facto, de Leiria, seja motivadora, embrionária e motivadora para as Cáritas em Portugal. Isto é, seja uma possibilidade em aberto para que as Cáritas diocesanas tenham núcleos juvenis, chamem-lhe Cáritas diocesanas, chamem-lhe Cáritas juvenil, chamem-lhe o nome agora como quiser. Menos. Mas há um pormenor, é que o jovem tem que ter autonomia, tem que ter protagonismo. Porque se eu sou chamar um jovem para a Cáritas, para ele fazer aquilo que eu mando, isso não serve. Esse não serve. João está-se a rir. Não serve. O jovem tem que ter a sua autonomia, tem que ter protagonista. Nós temos aqui uma experiência que tem aqui, onde nos encontramos na nossa região, tem tido um efeito grande, que são a Missão País dos Jovens Universitários. E é muito curioso que num espaço de poucos dias, são os jovens que projetam uma semana, projetam aquilo que vão fazer e têm ações sociais que eles escolhem, promovem e resolvem numa semana, de uma forma estudada, o que é preciso fazer cada dia, quais são os materiais que precisam, onde é que vão buscar essas ajudas e fazem, para espanto de muitos adultos da Terra, os jovens conseguem fazer isso. São protagonistas. A prova está dada, não há dúvida. É preciso confiar. E tenho falado também com alguns pais que veem os filhos nessas atividades e ficam espantados, de facto, porque nem sabiam que o seu filho tinha tanto gosto em promover aquilo. Sim, porque é feito por eles e é uma experiência que faz crescer imenso. E, portanto, eu regozijo-me por ver jovens que o fazem, que são capazes de fazer isso, e, portanto, penso que a nível das Cáritas diocesanas pode haver espaço também para os jovens fazer uma iniciação na área social, não é? Manifesta a sua vontade de colaborar, não apenas para fazer coisas que são necessárias fazer, pontuais, mas entrar na reflexão, coisas que têm a ver com jovens mais pobres, com estudantes mais pobres, com famílias com mais... E que os jovens têm ali pessoas da sua própria idade que podem estar a precisar de apoio e são sensíveis a descobrir soluções e a descobrir... encontrar também respostas e soluções para atender essas famílias e esses jovens que estejam em situação mais pobres. Passa também, João, por capacidade de arriscar a novas tarefas normalmente, como tu dizias, o voluntariado, se não corresponde à minha expectativa, sei lá, dobrar roupa. Eu acho que é sobretudo isso. A Cáritas Jovem em Leiria, uma pessoa que estava na altura na Cáritas, ele dizia sempre, chegou lá uma rapariga, bateu-me à porta e queria fazer voluntariado na Cáritas. E a única coisa que eu tinha para ela fazer era dobrar a roupa. E pensou, isto não é algo que vá ser chamativo para uma adolescente que quer vir fazer voluntariado, vir dobrar a roupa. Não é algo que a vai aprender a isto, não vai criar dali uma consequência e o tal ímpeto interior para depois florescer. E portanto aí também surgiu um bocadinho daí a Cáritas Jovem, foi... Ok, então vamos chamar os jovens, digam-me o que é que acham que se pode fazer, o que é que gostam de fazer e que pode contribuir. E é isso, é pegar nos jovens, nas capacidades e nas qualidades que os jovens têm e colocar essas capacidades ao serviço de quem precisa. Essa foi um bocadinho a estratégia da preparação da Jornada Mundial da Juventude, toda esta dinâmica que se foi criando nas dioceses, nas paróquias, com os comitês locais, diocesanos, nacionais, tudo e mais alguma coisa. Tu sentiste este frenesim da atividade? Qual é a tua expectativa em relação ao dia 7 de agosto? Acho que a jornada vai ser um misto de muitas coisas.
e acho que isso é bom. Eu pessoalmente não vou poder estar, mas se eu pudesse estar, ou melhor, pensando primeiro na preparação, acho que é muito importante porque o que se está a ver é as paróquias a mexer, as dioceses a mexer, com toda a gente, os jovens, os mais velhos, toda a gente está afogada em arranjar famílias de acolhimento, atividades para pré-jornadas, tudo isso. Portanto, é aquele espírito de comunidade que eu falava, com este objetivo comum, está a resultar, porque estamos a ver pessoas que se calhar nunca falavam, sem ser por outros motivos, estão a trabalhar juntas, e isso está a ser, para mim, já algo positivo na jornada. Depois a vivência em si, é óbvio que para os jovens vai ser algo espetacular, um encontro que não poderá ser esquecido. E depois, João, se tu pudesses, exato. O que é que tu desejavas? O depois, eu penso que o depois depende muito da vivência que cada um dos jovens que estará presente fará daquele momento. Se um jovem estiver lá apenas na perspectiva do festival, o depois será pouca coisa. Se o jovem estiver lá na perspectiva de olhar para quem está ao seu lado, no jovem que é um jovem das Honduras, ou da África, ou da América, e perceber com este jovem aquilo que os une, e perceber diferentes realidades e diferentes projetos que possam estar a desenvolver, aí sim eu acho que para o futuro poderá vir algo muito bom, porque acho que é isso sobretudo que os nossos jovens devem aproveitar, que é, já que vem tanta gente de fora, perceber o que é que acontece lá fora, perceber o que é que se faz lá fora, aprender com as pessoas que vêm de fora, porque isso traz, como se costuma dizer, traz taleca, traz experiências para implementarmos cá. Acho que isso pode ser uma grande mais-valia para os jovens que estejam na jornada. Então, José, o que é que espera não só da jornada, mas muito deste depois? Como igreja, falamos das estruturas, todas elas diferentes, estamos preparados para o depois da jornada? Olha, a jornada, imagino que possa constituir de facto um grande sinal. Um sinal para os jovens, e um sinal para a sociedade, e um sinal para a Igreja. Porque os próprios jovens, todos juntos, de uma multidão de jovens com o Papa, gostam de estar juntos, afinal, não é só individualismo, mas mostram que gostam de estar juntos. E gostam de ouvir uma mensagem e deixar-se interpelar. Bem, isto é em si mesmo um sinal, um grande sinal. E, portanto, vejo como muito positivo para o futuro da sociedade e para o futuro da Igreja e do mundo, os jovens participarem assim em conjunto e ter uma mensagem que os interpela e agora continuar essa reflexão. Subscrevo uma experiência da Sou em Santarém que se passou noutras dioceses, que foi o ver adultos a colaborar com jovens na passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o que foi uma coisa notável, porque em todas as vigararias da minha diocese eu vi isso de uma forma muito bela, muito decidida e com pessoas que depois até se disponibilizaram ainda mais para continuar. Portanto, houve já aqui um milagre que os símbolos conseguiram fazer no sentido da mobilização e de uma conjugação de vontades entre jovens e entre adultos também a acompanhá-los. Mas quero acrescentar que a organização já entregou, suponho que a todas as dioceses, uma réplica da cruz do símbolo da Jornada Mundial da Juventude. Quer dizer, essa réplica digamos, é um sinal em si mesmo para que as dioceses não se esqueçam daquilo que as mobilizou. Portanto, façam o favor de continuar. Quer dizer, há aqui um desafio que eu vejo como um desafio, que é cada diocese tem uma cruz de réplica, façam o favor de avaliar, reunir as estruturas juvenis, as estruturas pastorais da diocese, das vigararias, das paróquias, enfim, das estruturas, e ver qual é que é o desenvolvimento, digamos, a implicação, aquilo que é pedido, que é inspirado para o momento em que vivemos. Naturalmente, não vejo outra coisa que não seja por bem, quer dizer, seja uma envolvência, mas uma envolvência no sentido da participação. Portanto, não excluir, penso,
imagino que as pessoas idosas, como nós devemos considerar, podem fazer menos, mas têm uma sabedoria também acumulada. E o jovem, bem formado, também gosta de ouvir essas raízes, de ouvir esse passado, essa leitura do passado, e dar-lhe, naturalmente, a sua juventude inovando, não é? Inovando, colocando aí, porque nós acreditamos que Deus nos fala através das pessoas mais velhas e fala através das pessoas mais novas, com uns e com outros. E a beleza da humanidade está nisto também. Não é bom excluir os jovens, como também não é bom excluir as pessoas mais idosas. Não é bom para a sociedade. Portanto, há aqui uma harmonia, mas que todos devemos considerar. Portanto, eu espero que a jornada, que o pós-jornada, seja vivido, para começar, digamos assim, ou para continuar, seja vivido com avaliações enfim, traçar também alguns objetivos para os próximos anos, eventualmente para a juventude e para a pastoral da Igreja de Portugal. Muito obrigada aos dois, Dom José, João, obrigada por este bocado de conversa. Este foi o 4º episódio do podcast Cáritas, o amor é que transforma. Está disponível no site caritas.pt e nas plataformas digitais.